Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um direto do Corrida de Amadores. Hoje temos connosco o Evandro Silva, um atleta que já nos tinha sido prometido, inclusive aqui numa live, que estaria aqui connosco hoje. Eu sou o Ruben Fernandes, tenho comigo o João Pontes, e antes de passar a palavra ao nosso convidado, antes de passar a palavra ao meu amigo Pontes, felicitar não só o Eliud Kipchoge, que na semana passada se tornou mais uma vez campeão olímpico na maratona. Maratona é essa que nós tivemos grande parte a acompanhar aqui convosco, mas também felicitar todos os nossos medalhados nos Jogos Olímpicos, que na semana passada terminou estes Jogos Olímpicos, onde obtivemos uma medalha de ouro, uma de prata e duas de bronze. Passava então a palavra ao Pontes, também ele para felicitar aqui e também ele para agradecer a presença aqui do Evandro. Pontes, força. Obrigado, amigo Ruben. Muito boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. Espero que já estejam todos ligados. O meu amigo José Guilherme, espero que já tenha acabado o seu jantar e que já esteja a postos para assistir também à nossa live. Se quiser que deixe aqui um comentário para sabermos se está tudo bem. E antes de mais, também antes de passar a palavra ao nosso convidado, grande amigo e grande exemplo, não só como atleta, mas acima de tudo como ser humano. Grande como altura, tenho 1,90 m. É só... grande em tudo. Grande em tudo, mano, em altura também. Deixar aqui também os meus parabéns à prestação olímpica dos nossos atletas, de todos no geral. O Eliud Kipchoge na maratona, como o meu amigo Ruben disse, voltou a ser campeão olímpico. Parece fácil. Parece a forma como ele correu, parece que estava tudo bem. E chega ali aos 30 km, vai-se embora, pronto, está tudo bem. Parece fácil, mas não é, atenção. E também parabenizar, acima de tudo, os nossos atletas portugueses pelas medalhas que conseguiram. E espero que isto seja mais um fator para a inclusão social e que não olhem para os medalhados portugueses como aqueles que não são bem portugueses, não é bem uma medalha. Claro que é uma medalha portuguesa, porque quem ganhou as medalhas foram portugueses e acho que isso, acima de tudo, tem de ser enaltecido. Não me interessa no país onde eles nasceram, interessa-me que se nacionalizaram em Portugal e se assim o fizeram, só temos que ficar contentes por isso. Agora sim, sem mais... e também dar uma palavra de carinho especialmente às nossas maratonistas que tão bem desempenharam o seu papel. Infelizmente, podia ter corrido melhor, pode sempre, né? Mas pronto, a verdade é que não é fácil e as condições estavam muito adversas e elas foram umas autênticas campeãs. Completamente, tanto as duas que terminaram como a que não terminou foram campeãs porque estiveram lá e é muito difícil estar lá. Só estar lá já é uma vitória, quanto mais depois chegar lá e fazer resultados como na maioria das vezes nos habituaram, isso é fantástico. Agora, para não demorar mais, passar a palavra ao nosso protagonista da noite, Evandro, que iria pedir para se apresentar de forma breve, para aqueles que ainda não conhecem poderem ficar com uma ideia de quem é, o que faz e pouco mais, para depois podermos iniciar aqui uma conversa mais informal. Força aí, Evandro. Vai com tudo. Ora, boa noite, pessoal. Pronto, sou o Evandro. Já que agora o Ponto falou na situação, eu sou luso ao cabo-verdiano. Venho ajudar aqui ao barulho. Eu já vivo em Coimbra há vários anos, compito pelo Sobral de Ceira, no CPT. Sou treinado pelo António Oliveira, mais conhecido por Tozé. Faço provas de 400 planos, principalmente 400 barreiras e em pista coberta os 800 metros. Pronto, basicamente é isso. Ok. Não diz mais spoilers, porque a malta está toda aos pulinhos para conhecer mais sobre ti. Acho que já começaste bem, foste sucinto. Engraçado que os primeiros dois aqui a comentarem, antes ainda aqui da Liliana, foi o Nelson e o Ruben, ambos que já estiveram aqui connosco no nosso canal, já tiveram aqui uma entrevista, tiveram aqui uma conversa divertida. Para quem não viu, pode passar nas nossas redes sociais e sempre reviver essas entrevistas, e uma boa noite para eles. E depois aqui a Liliana é enaltecer o Sobral Ceira,
que é aqui o clube do Evandro. Evandro, se calhar eu perguntava-te, para nos falares aqui um pouco, perguntava-te como quem diz, não é? Eu já sei um bocadinho, mas pedia-te aqui para falares um bocadinho como é que isto tudo começou. Se começaste logo no atletismo, desde pequeno, se o atletismo chegou mais tarde à tua vida, se tiveste outro desporto antes, como é que isto começou? Sim, pronto, o meu primeiro desporto, digamos, que pratiquei, pronto, sempre andei na equitação, derivada à minha família, isso, e o contacto com os cavalos, já desde de miúdo, de 5, 6 anos, fazia equitação. Só que, pronto, chegou ali a um momento da minha vida que ficou complicado fazer equitação derivada à altura e ao peso. Pronto, como muita gente sabe, os jockeys são indivíduos baixos, leves, eu até sou magro, mas pronto, depois aquela questão da idade já não iria ajudar. E então aí comecei a fazer mesmo equitação, só mesmo por lazer. Começo a jogar futebol aos 13 anos de idade. Estive no Melhada, estive no Lusa, e depois, aos 21, tive um acidente em que eu parti o pé e o antepé. E fiquei impossibilitado e os dedos, e de jogar à bola. E então aí é que me apareceu essa opção do atletismo, em conversa com amigos. Disseram-me, pronto, eu já corria qualquer coisa na bola, e então de brincadeira diziam-me sempre, se me tirassem a bola, às tantas aquilo até corria melhor. E foi quando eu comecei a correr. Eu antes corria sozinho no Parque na Melhada, ou fazia percursos no Bussaco, por exemplo. O meu primeiro treino no atletismo foi com o Mário Teixeira, da Escola de Atletismo em Coimbra, já aos 21, 22. Pronto, logo quando eu cheguei ao atletismo ainda só fazia, o Mário me meteu só a fazer 100, 200, 400. Não fazia muito mais. Tive um ano com ele, e no ano seguinte apareceu a oportunidade de ir para o Sobral de Ceira, que é um clube que já vinha a formar uma equipa para o Nacional de Clubes, o qual eu poderia dar um contributo. E então comecei a treinar com a equipa e com o Tozé, o que pronto, vem-se dar até hoje, basicamente. Ok. E como é que tem sido este percurso no CPT? Tu quando começaste logo por velocidade, ou seja, passado pouco tempo foste logo para distâncias curtas, ou ainda insististe em distâncias mais longas, já também devido a não teres entrado no atletismo propriamente cedo, não é? Não, eu por acaso logo quando falei com o Tó, ele logo nos primeiros dias já me tinha dito, tu vais ser atleta de 800. Pronto, eu não estava muito... Mas desculpa interromper, mas isto é suspeito. Eu já fui treinado por ele também já me disse isso. Pronto. Ele até tinha dito, tu vais ser atleta de 800 e 1500. Mas eu comecei logo a olhar para os 1500 com cara torta, naquela de 1500 já é um bocado, se 800 dói, 1500. Jesus, eu logo no início ainda fazia muitas séries, por exemplo, com o Rogério e com o André. E, por exemplo, íamos fazer 400, para mim eram 4, para eles eram 6. Se para mim era 6, para eles eram 8. E eu começava a pensar, eu tenho que fazer mais séries. Além de rolar 45, tenho de rolar 55 ou 60. Isso não vai dar para os 1500, é no máximo até os 800 e já não vai mais. E pronto, eu comecei, eu já tinha feito uma prova de 800. A minha última prova que eu fiz com o Mário foi 800. Fiz 2:10 e logo quando eu falei com o Tozé, quando fizeste 2:10, tinhas treinado durante quanto tempo para fazer isso? O Mário tinha treinado para aí
umas 3 semanas, 4 semanas, a pensar naquela prova de 800, já não tínhamos feito mais nada. E o Tozetão disse logo, epá, olha, tu logo no primeiro ano, comigo, tu consegues fazer 2 minutos. O que por acaso veio a suceder. Mas ele já me tinha dito logo que seriam 800. E depois, nos clubes, é que veio a aparecer a oportunidade de fazer 400 barreiras, porque nós não tínhamos um 400ista das barreiras, né? Uma pessoa para as barreiras longas. Eu já, como eu gostava de fazer muitos treinos de técnica de barreira e isso, de barreiras, então começamos a fazer uns treinos virados para os 400 barreiras. E aí é que veio aparecer depois, digamos, a prova que eu neste momento não digo que eu sou especialista, porque eu não tenho tempo para isso, não é? Como eu costumo dizer, eu só vou dizer que eu sou especialista no mínimo quando fizer uns 53 ou 54. Enquanto tiver um segundo ou dois, não vale a pena. Mas pronto, é a prova, digamos, que mais me acerta a fazer neste momento. Tu chegaste às barreiras um pouco com o fruto da necessidade do teu clube, sendo que se estivesse noutro clube se calhar não terias chegado aos 400 barreiras assim, ou mais cedo ou mais tarde sabes que irias lá chegar porque era o destino de chegares aos 400 barreiras? Não, eu acho que isso dependeria um bocado, não é? Porque também só fazer 400 barreiras com treinos de séries no plano e fazer um pouco de mobilidade entre barreiras não é suficiente, não é? Então eu sempre teria de ter treino virado para aquela prova, só mesmo fazer umas séries no plano e depois fazer umas técnicas, um bocado de técnica não seria suficiente. Muito provavelmente faria uma prova ou duas, aquilo não saía nada e iria manter nos 400 planos e 800. Eu sinto que sim, a questão do clube, o clube precisar. E pronto, era aquela questão para clubes como o CPT, todos os pontos são importantes, não é? Porque, por exemplo, logo nesse meu primeiro ano, nós não fomos à terceira por um ponto. Ou seja, se nós tivéssemos, por exemplo, um saltador em altura, o que não tivemos, ou se tivéssemos um lançador do martelo, o que também faltou, muito provavelmente nós íamos. Então todos os pontos eram necessários e aquela necessidade de pontuar ajudou aqui a me embordar um bocado pelos 400 barreiras. Mas tu poderias ter ido à altura, tu aqui és bastante alto, és bastante fino. Não, pá, mas as costas é que de vez em quando ataca-me uma dor ou outra e não consigo mexer, então seria complicado. Mas deixa-me pegar na questão do Ruben, que é interessante, porque já vi que surgiu os 400 barreiras, envolvia a corrida e tu gostavas, e a técnica de barreiras também já não era completamente indiferente para ti, mas não chegaste a fazer só 400 barreiras nos clubes, pois não? Não, eu fiz triplo e quase parti a perna. Mas pontuaste? Eu caí onde acaba o tartame e começa a areia, eu meti o pé mesmo ali a 1 centímetro ou 2 do limite. Isto porquê? Porque quando eu estava a treinar, como quem diz, eu fiz um salto ao outro, né? O Tozé, às tantas dá para pontuar. Quando eu fiz um ensaio ao outro no treino, eu saltei da tábua de 9. É isso, é 9 e 11. Mas, no dia do apuramento, nós fomos, digamos, no apuramento mais forte, que era o apuramento de domingo. Então não havia nenhum saltador a saltar da tábua de 9 metros. Opa, e pronto. Nem a aquecer. Não, eles no aquecimento, muitos deles já fazem às vezes 12 metros, por exemplo. E eu, todo envergonhado, não é? Não vou ser eu a dar a parte fraca vou ser o único atleta a saltar da tábua de 9 metros. Pronto. Vou na tábua de 11. Se eu chegasse à areia já pontuava. Mas só que
ali por 1 centímetro já ia quase nos esbardalhando todo e aterrando quase no tartan, e ao invés de aterrar na areia. Jesus. Mas então deixa-me, porque eu não percebi bem, tu mencionaste aí as costas, a questão do salto em altura foi mesmo por teres problemas físicos ou não estavas para aí virado só? Não, tipo, nós também nunca pensamos nisso. Eu digo as costas porque, pronto, às vezes nas barreiras Ok. uma das partes do corpo que tu mais sentes o impacto da recepção, não é? Pós-barreira é as costas, e às vezes tenho uma dorzita ou outra. E eu fico a pensar, a fazer o flop, não é? Lá ir acima todo dobrado, não sei se era pior. Mantém depois barreiras, que és bom. Não é? Já agora, uma curiosidade, e vai fugir um bocadinho ao guião, mas o Ruben vai-me desculpar de certeza. O que é que tu achaste do atual recorde do mundo aos 400 barreiras? Também vibraste, como a maioria das pessoas, ou és daqueles mais céticos que atribui as culpas ao tartan e à tecnologia e não sei o quê? Foi fantástico, não? Ninguém faz 45 nas barreiras por causa de uma sapatilha ou por causa de um tartan. Ninguém. Eu tenho estado a fazer às vezes essa comparação. O Barhom corre 1 segundo praticamente mais rápido que o Mauro. O Mauro Pereira, do Sobral de Ceira. Campeão nacional dos 400 metros planos português. Campeão nacional, exatamente. E um atleta que foi aos europeus de pista coberta. Já foi ao ar livre também. Como é que é possível o Barhom correr mais rápido que o Mauro? Ou com o Coelho, ou com o Ricardo dos Santos, que são atletas que nós consideramos atletas de topo, e ele fazer 45. Opa, na minha opinião, é a prova que muda. As pessoas falam muito dos sub-2, das sub-2 horas do Kipchoge, mas eu acho que, pronto, ali é um pouco em ambiente de laboratório, não é? Tinha as lebres, viram o melhor tempo. Naquele dia ia estar a temperatura perfeita, o vento perfeito, as lebres perfeitas, tudo reunido. Não se estou a tirar mérito à marca, mas na verdade é que ela não é homologada por causa dessa situação, não é? Certo. É quase que ambiente laboratorial. O Varholm não. O Varholm fez isso com o vento lateral, vento de cima, vento de baixo, sem lebres, sem nada. Eu acho que é aquela prova que se pode mesmo dizer que não há impossíveis. Foi aquela prova que pode-se dizer, nós somos capazes de tudo. E ele é daquele atleta que ao longo dos últimos 3 anos, basicamente, foi o que ele disse na entrevista, ele treinou como um louco, como um doido. Ele tinha de vomitar todos os dias, ele tinha de chegar à casa e nem poder levantar a perna, nem poder levantar o braço para bater esse recorde. Então, mas para todos, a página do atletismo. Para todos os efeitos, os 3 primeiros batiam o recorde mundial, não é? O americano, o brasileiro, também podiam, só que houve uma pessoa que chegou à frente, que foi o Barão. Sim. Tu achas, eu percebo o que tu dizes do Kipchoge, aliás, o recorde atual da maratona são 2 horas, 1 minuto e 39 segundos do Kipchoge, aí nas condições que estavam, pronto, sem essa questão, e a segunda melhor marca são 2 segundos de diferença do Kenenisa Bekele. Pronto, mas tu achas que esta marca dos 400 barreiras, já deste a tua opinião em relação à maratona, portanto o Ruben já está ali a querer bater-te, mas fora isso, tu achas que está também ao nível ou supera a marca do Rudisha, dos 800 metros? Eu estou-te a perguntar só esta porque tu também fazes 800. E é assim, tu podes estar a pôr as 400 barreiras à frente da maratona por ser uma que tu gostas. E eu agora estou-te a pegar em duas que eu acho que são boas assim. E da tua área. Só para ter a tua opinião. Por exemplo, se me pedires para comparar essa marca dos 400 barreiras com as 10 maratonas que ele ganhou seguido, eu ponho-nos no mesmo patamar. Foram 10 ou foram 9? 9 major maratonas que ele... foram 9 em 11 ou 11 em 13? Não, desculpa, 9 porque foram 2 olímpicas. 9 em 11, exato. Ele em 13 ganha 11, 2 olímpicas, 9 majors, assim é que é. No entanto, se eu estiver a dizer mal, por favor, corrijam nos comentários, ou o Ruben também, mas acho que é assim. Mas se for a comparar com
E não fujas. E aos 800? Aos 800 agora eu não sei. Opa. Porque o Rudisha fez os 100 segundos, né? 1 minuto Exatamente, e 40. 1 minuto e 40. É absurdo. Ele ataca de início, ele usa a regra dos 400, partir a matar, acabar a morrer, em 800. Ele fez 49,52, não é? Se eu não estou em erros parciais, 49 depois 52. Por aí, sim. Sim, 49,51, por aí, sim. Pronto. Opa, isso aí já não sei dizer. Porque essa prova também muda um pouco a maneira como vínhamos a correr 800 até lá. Tinha de ser sempre com levres, ou não havia aquele mindset do eu vou agarrar, eu vou fazer recorde olímpico, eu vou ser campeão olímpico, vou partir isto tudo, digamos. Não havia tanto isso. Os 800 já era daquela prova, os 800, os 1500 às vezes, era daquela prova que na final toda a gente ficava ali na expectativa e depois já era um sprint nos últimos 250, 200 metros e pronto. E às vezes nem ganhava o melhor. Sim. Por exemplo, quando o Pierre-Ambroise Boss é campeão do mundo, ele mesmo disse, eu não sou o melhor atleta de 800, estou longe de ser o melhor atleta de 800 da atualidade, mas eu hoje joguei as minhas cartas. No momento certo eu fui para a frente, ninguém me conseguiu apanhar. Opa, e no dia do Rudisha não. E no dia do Rudisha ele estava no nível que só mesmo os deuses conseguiam apanhá-lo, porque passar mais rápido que 49 e ainda fazer uma volta abaixo de 52 não dá, simplesmente. Qual ácido lático? Qual que é? Eu só me lembro do Nigel Lamas a vir atrás dele, parece um Velociraptor, todo lixado já, coitadito, nem se mexeu. Mesmo assim foi vice-campeão olímpico nessa... E fez o recorde do mundo do Júnior, que era do Rudisha também. Yeah. Mas eu acho que esses dois estão quase no mesmo patamar. Mas mesmo assim eu acho que os 45... Opa, 1,40 houve ali atletas já a ameaçar. Agora, do nada, correr 45 nas barreiras... É que ele corrijam-me, por favor, eu acho que ele bateu o primeiro recorde mundial ainda nas qualificações. Não, o primeiro recorde mundial já vinha do Oslo, se eu não estou em erro. Acho que ele bateu sim, mas foi olímpico, não foi mundial. Ah, é? Porque nas qualificações dos Jogos Olímpicos eu tinha a ideia que ele já tinha feito uma marca absoluta. Ele tinha feito o recorde do mundo no meeting em Oslo, há 3 semanas, 4 semanas antes dos Jogos Olímpicos. E depois ainda correu 2 vezes mais rápido que esse mesmo recorde que ele já tinha feito. Na meia final correu mais rápido e na final correu mais rápido. Já parecia natação praticamente. Jesus. Na natação é que cá disso, né? Batem-se recorde do mundo na eliminatória, na meia final, na final e tudo. Incrível. Bem, Ruben, desculpa que eu fugi aqui um bocadinho ao guião. Não, nada disso. Por mim, está tudo bem. Até porque não tenho nada para... Tal como estavas a dizer, que eu te perdoava. Perdoo-me, não tenho nada para perdoar, não fizeste nada mal, porque foi uma questão super adequada. Acho que era um tema que deveríamos falar, se calhar não agora, mas um pouco mais à frente na live, por isso acho que não tem problema nenhum. Evandro, eu se calhar, retomando aqui um pouco o nosso alinhamento do direto, nos teus anos já de atletismo, queres-nos contar aqui um bocadinho que provas é que gostavas aqui de recordar? Não quero dizer que tenhas ganho ou que tenhas sido campeão ou alguma coisa, mas aquelas que te dá gosto de recordar. Tens alguma? Opa, talvez a primeira prova que eu fiz para o CPT foi bastante engraçado. Ainda muitos de vós devem ter conhecido o Fonseca, que era do Girassol, depois foi para o Sporting e depois Benfica. A primeira prova que eu fui fazer para o CPT foi na pista coberta, no apuramento de clubes. E fui aos 800 metros. Quando íamos a entrar para a pista, eu ia na série mais lenta e o Fonseca ia na mais rápida. E ele estava com o Mauro na altura já estava no Benfica também.
quando eu vou entrar, estava ele e o Mauro a falar, e o Fonseca chama-me, opá, apostei agora 20 euros com os gajos, tu vais ganhar a série. Opa, e só ali, já fiquei com uma pressão, tipo, espera aí, eles estavam à espera já que eu ganho isto, eu tenho 2,10 e vou correr com atletas que têm 2,5 ou 2,4 ou 2,3, não ia a pensar nisso. E depois o Tozé também, na altura, chamou-me ali a uns segundos antes da partida e disse-me logo, opá, estamos a contar com esses pontos, isso vai ser importante. Então eu quando eu parti com uma pressão do Catano em cima. Estava mesmo a tremer, quando disseram aos seus lugares, já comecei a sentir ácido lático. Tinha ácido lático no ombro, tinha ácido lático nos posteriores, tinha ácido lático até nos olhos, às tantas. Nisto, primeira volta, eu ia o último, segunda volta, eu ia o último. A faltar mais ou menos 2 voltas, não sei, virou uma pilha e fiz, pronto, o chamado split negativo, não é? Fiz uma passagem mais rápida nos segundos 400 do que fiz nos primeiros 400 e passo de último para primeiro, ali em 300 e qualquer coisa metros, mais ou menos. E nesse dia, por acaso, foi uma das provas mais engraçadas que eu fiz. Nem foi pelo facto de ter ganho, eu acho que foi aquela questão do arranquei com a pressão toda, mas durante a prova, não sei como, consegui deixar aquela pressão de lado, consegui correr tranquilo, não pensar no resultado e arranquei. Depois a prova, quando o Tozé levou-nos ao meeting de Faro, se eu não estou em erro, é Faro, que o Rogério foi tentar os mínimos ao Campeonato do Mundo, o Tozé aos Europeus, e eu era para fazer os mínimos aos Campeonatos de Portugal pela primeira vez. E, pá, essa prova também foi bastante engraçada, porque eu supostamente estava a pensar que ia na série mais lenta e de repente metem-me na pista 8 na série mais rápida. E o Tozé só virou para mim, opá, olha, corre pela vida, tu dás tudo nos 300 metros, nos primeiros 300 entregas-te mesmo. Epá, se morreres nos últimos 100, eu não te vou culpar, não te vou chatear, nem nada disso, porque estás a correr às cegas. E foi mesmo assim, foi uma prova que em nenhum momento eu pensei com que pernas que eu ia passar a barreira, com os passos, em nenhum momento. Eu arranquei e fui à minha vida, entrega a mim mesmo, basicamente. Essa prova, é engraçado, eu fiquei em último, fiz recorde pessoal, fiz o tempo que havia de fazer, mas eu fiquei em último, mas não havia ninguém mais contente do que eu à chegada. Ele estava a olhar para mim, oi, tal, foi bom, e não sei das quantas. E algumas pessoas estavam a dizer, então, mas tu foste o último na série. Pô, mas não interessa. Estava lá 2 ou 3 europeus, estava o brasileiro, foi aos Jogos Olímpicos, e tinha mais um outro, tinha um venezuelano também. Eu, opá, não me interessa, eles vão aos campeonatos do mundo e vão aos europeus, eu não vou a lado nenhum. Fiquei o último, mas fiz recorde pessoal e isso é que é importante. Eu acho que talvez essas provas tenham marcado assim mais em tempo. E quando fiz os 34 numa prova de 10 km também. Porque eu fui os primeiros quilómetros a pastar porque eu fui chateado. Eu não queria fazer 10 km. Eu não queria saber de fazer os 10 km. Mas para aí ao 4º ou 5º quilómetro eu comecei a achar aquilo engraçado. Olha, às tantas vou andar mais. Comecei a andar, comecei a passar 1 ou 2 atletas, e 3, e 4, e 5. E nisto, pronto, caiu uma ficha. Olha, vou até ao final e vou dar tudo que tinha para dar mesmo. E fiz os 34, 33. Foi ali ao pé de Pombal, já me esqueci como é que é. É uma prova que dava um prémio assim meio estranho, pá. Já não me recordo se aquilo era um pão, se aquilo era um bolo, o que é que era. Por isso é que foste. Mas eu não ganhei.
Mas tentaste, então. Acho que foi o Fábio que ganhou, mas o Fábio deu-me para aí alguns 2 minutos. O Fábio já na live da semana passada tivemos aqui um comentário do ex-campeão nacional da maratona, do Zé Sousa, a falar de que o Fábio esteve numa prova em que havia um prémio volante ao primeiro quilómetro, ao segundo quilómetro, dava um presunto e ele ganhou o presunto. O Fábio, temos de ter uma conversa com o Fábio, onde envolve comer, ele está lá. Temos que conversar sobre isso. Eu acho que ele é que ganhou essa prova, sim, mas eu quando cheguei já estava ele a beber o café, já nem estava a transpirar nem nada. Ele deu para aí uns 2, 3 minutos ao pessoal que ficou ao pé de mim, porque eu acho que ele tinha feito 31 ou o que era, e pronto, quem já foi para 34 já foi meio-dia depois. Bem, para deixar um pouco o Evandro respirar e também, se quiser beber um bocadinho de água assim para descansar, eu fazia esta pergunta ao Pontes, também fazia esta pergunta ao Pontes, que é, Pontes, tu que... Opa, isto é meio combinado, não é? Isto tinha que ser. Pontes, que provas é que gostavas aqui de recordar juntamente com o Evandro e com todas as pessoas lá em casa? Claro, tenho 2 provas para recordar. Aliás, fico triste do Evandro não ter recordado essas provas. Eu já sei qual é que ele vai dizer. A primeira vez que ele ganhou no São Silvestre, em Coimbra. Calma, não deixe spoiler. Aquilo foi assim. Fomos a São Silvestre aqui em Coimbra. Eu já tinha corrido... Eu poucas vezes tinha baixado os 40 aos 10 km e quando baixei eram 10 km mal contados. E tinha feito 35 qualquer coisa numa prova cá em Coimbra, da EDP, mas é uma prova que começa na universidade e acaba cá em baixo. Portanto, aquilo tem descida, é sempre relativo. Essa São Silvestre, eu já ia com a moral em cima. Quem é que eu vejo que vai correr? O Evandro. E eu, espera lá, então eu vou ganhar ao meu amigo Evandro. Com todo o respeito, e eu acho que quem nos está a ver também percebe isso. O Evandro é um grande atleta e a distância dele não são os 10 km. Portanto, eu não tinha mais do que a obrigação de ganhar porque é a minha distância, não é a dele. Ou era na altura. E eu, pronto, quis fazer essa picardia com ele. O meu amigo Ruben estava lá também, já está a tirar o fone, não é? Também estava lá. Então eu não faço mais nada. Eu vou com o Evandro. Qual que? Eu nem aguentei o primeiro quilómetro com ele, porque ele foi logo para a frente com a malta. E eu pensei, bem, já não é desta que lhe ganho. E eu a pensar, bem, a minha ideia era ganhar avanço ao Evandro, porque o Evandro é um gajo das barreiras, tem força. Portanto, quando chegarmos a uma zona quase final da prova, que era a Sá da Bandeira a subir, ele aí ganha-me. Portanto, se eu chego lá ao pé dele ou atrás, já não tenho hipótese, pensei eu. Ora, eu cheguei lá, eu já nem o via. Então não é que eu começo a vê-lo na subida. E eu, não posso. Então senti-me, parece que vi uma luz ao fundo do túnel. Eu não sei a que ritmo subi, mas eu ganhei outro ânimo quando o vi ao fundo na subida. Porque pensei, eu estou a ganhar, avanço ao Evandro. Não estava, ele é que estava a perder. Mas eu fiquei a pensar que estava a ganhar. Eu passo por ele, não tenho noção. Depois aquilo acaba a descer. Tem mais uma subidita no fim, mas acaba a descer. Eu desci pela vida. Porque eu, a partir do momento em que o passo, lembro-me que ele era rápido, né? E eu pensei, ele agora vai-me ganhar na descida, não posso. Foi uma corrida pela sobrevivência, só para ficar à frente dele. Calhou ficar, mas depois lá está, ele contou-me o que se tinha passado com ele. Chegaste a vomitar na subida, não? Eu cheguei lá em cima, eu parei, mas também foi uma prova que eu armei em louco, não é? Eu nesse dia agarrei e eu disse, eu vou lá para a frente, se eu tiver que estourar, eu vou estourar. Se eu tiver que parar a meio e não acabar, eu vou parar a meio e não acabar e não interessa. E nisto eu arranco, tinha ali um grupo de atletas já com um nível simpático. E ao o João Pereira e o Tojó e ao Gonçalo da Escola de Atletismo. Pronto, e estamos a falar de atletas que foram para fazer 30, 31. E eu... nem é cedo nem é tarde, eu vou com eles. Agarrei e fiz ali aqueles primeiros 7 km coladinhos, mas é assim, todas as vezes que eu descolava um bocadito, eu sentia como se eu fosse parar mesmo. Eu já não tinha forças, eu simplesmente corria
porque estava quase que ali a ir de outro lado, não é? Agarrado a eles três. Na subida, dão-me ali 10 metros. A meio da subida já eram 30 metros. Quando eu cheguei lá em cima, esquece. Eu já ia quase a andar, não conseguia fazer mais nada, eu já não conseguia mexer, eu já não tinha forças para mesmo mais nada. Parei ali, ainda vomitei 2 vezes, e depois quando tu passaste, foi o inverso. Eu é que comecei a ver a luz ao fundo do túnel. Opa, eu não vou perder com o ponte. Eu fui mesmo a dizer, eu não vou perder. Eu ainda a subir um bocadinho até às escadas monumentais, perdi mais um bocado e só consegui recuperar mesmo na descida. Mas eu na descida já ia quase morto, já não... Eu praticamente já não conseguia mexer, eu já não tinha mesmo força. A primeira parte da corrida foi muito mais rápida do que eu era. Eu sou capaz de correr aos 10. Eles iam para ritmos de 3,15. Opa, pronto, se for para fazer 1 quilómetro ou 2 eu ainda faço, mas para fazer 10 já não... 3,15 já é. Ainda por cima, está bem que a prova não tem 10 km, mas mesmo assim... Sim, mas tinha acaba por ser 600 ou 700 metros, acho eu. Sim. E a minha gasolina acabou ali aos 7,5 km, mais ou menos, ou seja, não calculei tão bem. Eu não resisto em deixar aqui... Eu tenho uma roda que mandei vir da Amazon, foi baratita, mas eu pronto, fica aqui em público, empresto a minha roda aos organizadores da São Silvestre de Coimbra, para ver se há um ano que eles acertem nos 10 km, porque nunca acertam. É engraçado, é curioso, porque depois a Federação Portuguesa de Atletismo homologa a prova, a marca, ou seja, se tu dizes que tens um recorde pessoal na São Silvestre de Coimbra aos 10 km, ele é homologado. Mas não tem 10 km, aliás, nem nada que se pareça. Não tem. Olha, eu não sei se é bem assim, não sei se é homologado pela Federação, João. Eu sei que é por uma razão. Eu não estou a dizer que a distância foi homologada, atenção, mas eu sei que a Federação acredita essas marcas, porque quando houve o Campeonato Nacional, quando esteve agendado o Campeonato Nacional de Estrada em janeiro deste ano, que depois foi adiado, para setembro, houve pessoas que deram a marca de recorde pessoal aos 10 km obtidos na São Silvestre de Coimbra e essa marca levou um visto, ou seja, foi validada pela Federação. Enquanto que outros deram outras marcas de outras provas e a Federação não validou. Portanto, vá-se lá entender. Eu por acaso sei porquê, porque já conheço muita coisa, mas vá-se lá entender, não é verdade? Mas atenção, a prova também é chamada São Silvestre, não é 10 km de Coimbra ou alguma coisa. Sim, mas vais aos resultados e diz lá 10 km. Mas sim, diz 10 km, não diz 10 mil metros, portanto é normal. São 8, são 9. Às vezes tem situações dessas parecidas na pista, aqueles atletas que inventam assim um recorde pessoal para ir na série mais rápida e foi feito no dia X, não sei o quê, e afinal era uma terça-feira e ele estava a treinar num estádio, por exemplo. E estava a treinar não sei onde. Sim, há muitos. Eu por acaso quando eu digo ao Zé às vezes, tira aí uns décimos pelo menos só para ver se eu vou na série mais rápida, quase que me bate. Olha, deixa-me... Ou então foi feito em Montemor e foram para a pista zero, aquilo ainda. Porque como não tem a linha. Já ganhas ali uns 7 metros, vá. Olha, aí estás a descobrir a careca a muita gente. Olha, atenção, deixa-me só relembrar outra prova. Não tem nada a ver, já nem sei quem é que ganhou dessa vez. Foi o Corta-Mata em Mira, nesse mesmo ano, que eu aí... pronto, já estava confiante que ia voltar a ganhar o Evandro porque tinha ganho na São Silvestre, mas o que é que eu faço? Não, desta vez eu vou com ele de início, não o largo. E ele, pelos vistos, esteve em estágio com a equipa dele lá, estava todo roto do corpo, não sei se acabaste por desistir ou não. Eu desisti nesse dia. Ele começa super lento, começa mesmo no fim, e eu ao pé dele à espera que ele começasse forte, e começámos os dois atrás. Não tem que saber. Não, eu acho que estávamos todos rotos mesmo nesse dia, mesmo os mais fundistas, digamos, mesmo o André, o Ruben, o Rogério e o Tó, foi quase tudo a pastar, porque foi uma semana,
tivemos ali uma semana a levar no pelo, mas a levar no pelo forte e feio. Era de manhã e à tarde, era muitas vezes ginásio de manhã, séries. No dia seguinte, ginásio de manhã, rolar à tarde. E isto uma semana. Pronto, passado ali 2, 3 semanas, tu sentes o fruto desse trabalho, não é? Mas logo no imediato a carga é tanta que tu arreias um bocadito. E eu acho que até nesse dia nem fui o único a desistir. Eu acho que depois houve um outro atleta também da CPT a desistir. Estava todo partido. Não sei, eu sei que nessa prova esteve. Eu acho que foi nessa prova que o Zé Souza também vai ao corta-mato e o Rogério. O Rogério foi com ele. Sim. Não, mas o Rogério foi com ele, foi atrás, digamos, não é? Na roda até o fim e só mesmo no fim é que ganhou, pronto, pela base da velocidade, que ele tem mais forte, não é? Pronto, ou seja, o Rogério ganhou o corta-mato mesmo nas condições que o Evandro está aqui a descrever. Um abraço para o Rogério. Não me admira porque eu conheço, mas caramba, a pessoa olha para a marca dele e diz: o gajo ganhou, está fortíssimo. E ele estava todo roto na mesma. Lá está, mas são pronto, lá está ele. Exato. A qualidade é o que é. Mas só uma questão agora, Ruben, e tu? Provas que te tenham marcado. Só agora, quem nos está a ver, isto aqui é rapidinho, é só para o Ruben não se sentir... Queres falar também da São Silvestre que eu falei? Não, por acaso não me recordo muito bem como é que isso correu, se os ganhei aos dois ou se não. Mas isso eram outros tempos. Agora provas assim, em conjunto com o Evandro, são mesmo essas provas de estrada. Porque 400, nem pensar. 800 fiz, mas já há alguns anos que não faço 800. Pelo menos o Ponte já fez 800 comigo um dia, em Febras. Olha, lembras-te que eu já fiz 100 contigo? Eu já fiz 100 metros contigo também em Febras. Bem, já não me recordava. Fiquei em último, não é? Opa, então. Não é a tua praia. Eu já te mando os resultados. Foi num ano em que eu quis treinar para 100, 200 e 400 com o Fernando Almeida. É a primeira vez que eu lhe disse isso, ele gozou na minha cara. E depois eu repeti e ele disse: a sério? Estás a falar a sério? Estou. Não, está bem, mas sabes que não... Não, eu sei, mas eu quero. E pronto, e lembro-me que fui numa série contigo e mesmo assim correu-te mal a prova a ti. E eu pensei que tivesse corrido bem, porque tu acabaste de ganhar à minha frente. Talvez já não me recordava. Talvez 2018 pontos. Sim. Ar Livre 2018 ou Ar Livre 2019? Não, Ar Livre 2018. Não, 2019 já não. 2019. Ar Livre 2018, eu já aqui partilhei numa live também que em 2017 também cheguei a fazer Ar Livre, fiz 800 numa série, ainda bem que está cá o Evandro, também faz sentido falar, uma série em que em primeiro foi o Tojó, em segundo tu, Evandro, e em terceiro o Rogério. Acho que foi assim. Que eu fiquei em quarto e fiquei bué chateado porque o Rogério era iniciado ao juvenil e eu comentei assim, até um juvenil me ganhou. Mal sabia eu quem era o juvenil. Então, mas agora retiro o que disse e o que pensei. Atenção que eu também, quando cheguei no CPT, eu discutia séries com ele e hoje em dia é o que é. Hoje em dia eu puxo-lhe séries, eu puxo-lhe provas, eu puxo-lhe séries e fico na corda bamba mesmo. Por isso, mas eu me recordo ele ainda assim, ele com 14, 15 anos, e eu ainda corria qualquer coisita com ele. A partir do momento que ele deu ali o salto, a partir dos 16 já foi complicadito. Deixa-me fazer uma pergunta. Ruben, ias falar de mais alguma prova tua? Não? Deixa-me só fazer mais uma pergunta, aproveitar a deixa do Evandro. Pronto, o Rogério, estávamos aqui a dizer, o Rogério com 13, 14 anos estava ao nível do Evandro, portanto já estava melhor que eu e o Ruben. Mas, e entretanto depois deu o pulo, reparem nisto. Mas o Rogério sabe o carinho que eu tenho por ele e é um grande atleta e desejo tudo bom. Agora, Evandro, e tu esperas dar esse pulo ainda? Ou já não? O que é que tu esperas de... Desculpa se eu estou a ultrapassar aqui etapas, mas... Não. Esperas ainda esse pulo? Opa, se for pelo Paulo Garcia, o Evandro fazia triplo salto. Partia a perna logo. Só simulativo como o Pichardi com o Nelson, mas não dá.
Tenho envergadura de pernas, mas não tenho força para isso. Já passar a barreira a 94 é o que é, imagina agora. Não, opá, não sei. Eu este ano também tirei um pouco o foco do atletismo e para o ano é que eu vou voltar outra vez à carga, digamos, não é? Não sei. É engraçado também falar sobre isso. Porquê? Porque no meu melhor momento de forma, na época em que eu tive melhor fisicamente, não corri os meus recordes pessoais. Houve sempre um se. Foi uma lesão no tendão, depois foi no gêmeo, depois foi nas costas. Mas independentemente dessas lesões, foi 2019, independentemente dessas lesões, eu treinava a um nível que eu não treinava anteriormente. Eu fazia séries para ritmos que eu não fazia anteriormente. Só que depois chegava nas provas e aquilo não batia. Eu não sei se pode ter sido, não. Foi um pouco psicológico, não é? Aquela pressão que eu naquele ano pus em mim mesmo, de que tinha de sair, não importa como. Eu tinha de fazer as marcas com o Tosé e a equipa e todos aqueles que treinam comigo acreditavam que eu podia fazer. Mas as coisas depois não saíram tão bem. Mas foi a época. Eu rolava mais rápido do que nas outras épocas. Eu fazia treinos. Por exemplo, há um treino que eu nunca me esqueço, que foi um treino de 400 barreiras, que eu fiz um treino de 300 barreiras. Eu fiz uma vez 300 barreiras para 40 segundos, 40, 90 e qualquer coisa, em Pombal, sozinho. No ginásio também eu estava impecável, fazia tudo, não tinha problemas nenhuns. Chegava a um ponto que eu às vezes até treinava e não ia assim todo roto para casa. Eu estava mesmo com aquela coisa do vai ser agora, vai ser 2019, eu vou partir isto tudo. Mas depois chegava nas provas e engonhava um bocadito, não sei porquê. E pronto, agora neste momento já não sei. Agora só mesmo quando eu acho que quando voltar outra vez à carga, vamos lá ver. Mas eu já disse ao Tosé também que eu quero fazer provas combinadas, por isso vamos lá ver cenas combinadas. Isso é um desafio. Sim, era giro. Eu acho as combinadas das provas mais bonitas do atletismo, aquela entrega, aquela dedicação, aquele sacrifício de prova após prova. Acabas o peso, estás no triplo, acabas o comprimento, vais fazer 110 barreiras, acabas as 110 barreiras, tens de fazer salto em altura. Acabas as 9 provas, terminas com 1500. Exatamente, fazes 9 provas, depois o quê? Acabou? Não, agora vocês têm de fazer 1500 e estamos a falar às vezes de 2 dias de provas seguidos. Sim. 5 em cada dia, é incrível. 5, exatamente. Às vezes não, nos Jogos Olímpicos, Mundiais, Campeonatos Nacionais e Europeus é 2 dias de prova, exatamente. É um bocadinho, mas eu acho desafiante e eu acho que posso valer qualquer coisa nas combinadas. Sinto que tenho uma boa capacidade de adaptação às provas e pronto, depois é uma questão de treino e perceber o que é o que são as combinadas, não é? Não é só estar bem, chegar lá e começar a tirar marcas debaixo do chapéu. Ou seja, tu ainda olhas para o atletismo com... É assim, respondo só aqui uma coisa. Que idade tens? Eu sei, mas 31. Portanto, tu com 31 anos ainda olhas para o atletismo com esperança de conseguir algo mais. Não estás com medo Não, ainda hoje estive a falar com uma pessoa que
faz-te mudar de ideias todos os dias, que é uma das pessoas que eu mais respeito no atletismo e que eu aprendo todos os dias com ela, que é a Lorena. O que ela fez anteontem. O que ela fez anteontem mostra que se tu agarrares com unhas e dentes àquilo, se tu quiseres, se tu acreditares, mas às vezes pode parecer clichê, não é? Daquela conversa do epá, tens que acreditar, tens que trabalhar, mas a verdade é essa, não é? Às vezes, por exemplo, agora estávamos a falar desse caso do Rogério. Dentro do CPT, eu acho que tinhas um ou outro atleta até com a qualidade dele. Em Portugal, tu às tantas tens atletas também com a qualidade do Rogério. Mas quantos atletas que se entregam ao atletismo como ele entrega? Quantos atletas que acreditam como ele acredita que epá, vai dar certo, vai. Tem de ser ele a criar ali uma energia, não é? Uma mentalidade também ganhadora e só assim é que tu chegas lá. E eu acho que esses atletas têm, pronto, atletas como a Lorena mostram-te que tu podes fazer um recorde nacional aos 38 anos tranquilo da vida. E estamos a falar de um recorde que era da Lucrécia Jardim. Talvez a melhor, ou pronto, nesse caso agora é a segunda melhor velocista portuguesa de sempre. Não foi uma atleta qualquer, representou Portugal lá fora e ao mais alto nível, e não foi com a idade da Lorena. A Lorena chega aos 38 e consegue fazer isso. Ir aos Jogos Olímpicos pela quarta vez, se eu não estou em erro, ir ao Campeonato do Mundo, ir a europeus, fazer recorde pessoal. Ou seja, se tu te tratares, se trabalhares, se acreditares naquilo, dá. Não é aquela coisa do tem 32, 33, 34, não, já morri para a vida. Não é isso. É engraçado, estás a falar, e de facto nós quando falamos aqui, eu se calhar contra mim falo, quando falo aqui do Rogério, eu às vezes dou por mim quase que idolatro esse rapaz. E as pessoas podem, quem não o conhecer, a maioria já conhece, está ligado ao atletismo, mas quem não o conhecer pensa, ei, pois, mas esse é daqueles, tem talento e não sei o quê. Se o virem, como eu já vi, atenção, tu és suspeito que ainda conheces melhor, porque treinas com ele, ou treinaste com ele, ou continuarás a treinar, mas do que eu já vi, eu já estive em provas a vê-lo competir e eu olhava para ele e eu pensava, ok, eu não tenho o talento deste rapaz, mas se calhar também não tenho a força de vontade e a garra dele. E a questão é, sem talento, só a garra que ele coloca naquelas provas que faz, aquele cerrar os dentes, aquele ir atrás, não desistir, só isso já faz arrepiar. E atenção, isso não é preciso ter talento para ter essa garra. Acho que essa garra, quem gosta do atletismo e quem quer levar isto a sério, tem de ter essa garra. Se depois tem talento ou não, isso logo se vê. Mas não é só no atletismo, é? Nesse caso estamos a falar assim mais particular do que nós fazemos. Sim. Mas no desporto em geral, se não criares, eu acredito nessa questão do desporto, eu acredito muito na energia, não é? Se tu não criares aquela energia positiva à tua volta e depois aquela mentalidade mesmo do meta, como o Rudisha disse quando fez o recorde mundial, quando eles disseram aos seus lugares, eu agarrei num cadeado, eu meti na minha cabeça, eu tranquei esse cadeado, joguei a chave fora e disse a mim mesmo, eu vou bater o recorde olímpico e vou ser campeão olímpico. E ponto final. Ele não deixou nenhum adversário, nada, nem o vento, nem a chuva, nem o sol, nem Deus, intrometer-se entre ele e aqueles 800 metros. Ele comprometeu-se a 1000% com aquilo ali naquele momento. E se tu não tiveres isso, por muito talentoso que tu fores, não acredito que lá vais... Por exemplo, eu estou a falar nesse caso, por exemplo, da Lorena, não é? Nós temos velocistas em Portugal com qualidade e com menos 15 anos com a Lorena, menos 16 anos com a Lorena. Porque é que não correm o que ela corre? E, no entanto, o recorde nacional é dela. Ela está a correr quase aos 40 anos, recorde pessoal, e ganha a atletas de 25, 26 só pelo talento? Não pode ser. O comprometimento e o acreditar
que ela traz, e outros até, por exemplo, o Nelson também, o Nelson mostra-nos um bocado isso, não é? O acreditar, eu acredito em mim, podem dizer o que quiserem, mas eu estou fechado em mim e só eu consigo, só eu é que vou partir isto tudo, tem de ser, senão não vais lá. Certo? E Ruben, o que é que tu tens a dizer sobre isto da garra? Não, claro, isso é óbvio e tens que acreditar em ti, por vezes tens que, opá, a idade é um número e a idade passa a todos, não é? Custa a todos, toca a todos, mas ninguém caminha para novo. Mas a idade é um número e cada vez mais vemos atletas ao mais alto nível com idades já bastante avançadas que antigamente se diria que já não davam no atletismo e vê-se aí. Pá, é óbvio, era fácil falar em exemplos no futebol de atletas que nós vemos a jogar ao mais alto nível. Era muito fácil, mas a Lorena e o Nelson são dois atletas que mostram isso, que ainda conseguiram ir aos Olímpicos. A Lorena, depois dos Olímpicos, ainda bateu 2 recordes nacionais no mesmo dia, é qualquer coisa de extraordinário. Exatamente, isso ainda dá mais ênfase ao que eu estava a dizer. O mindset dela, ela quando foi aos Jogos Olímpicos, já tinha dito, eu vou bater o recorde nacional. Chegou lá, na maior prova do atletismo e das outras modalidades, não é? Na maior prova de desporto, não saiu. Ok, não saiu, mas a crença dela era tanta que quando acabou os Jogos Olímpicos, ela disse-me mesmo, olha, na primeira prova que eu fizer de 100, depois dos Jogos Olímpicos, eu vou bater o recorde nacional. Na primeira prova que eu fizer de 200, eu vou bater o recorde nacional. Tá, mas a tua melhor forma supostamente era nos Jogos Olímpicos. Ela, está bem, não saiu lá, mas vai sair noutro sítio. Sem stress, vai sair. Eu só sei que vai sair. Pode demorar, mas vou lá chegar. E pronto, passado... É incrível. Passado 2 semanas. A questão aqui começou começou se o Evandro ainda acreditava na idade e sim podia dar frutos no atletismo, mas eu acho que depois acho que não ficou bem respondido. Achas que não ficou bem respondido? Eu acho que ficou bem respondido. Não, ficou, mas eu depois queria pegar na questão, na questão e puxá-la também para ti, João. Eu sinto-me aqui no meio dos velhos, mas os velhos ainda me ganham, por isso eu não posso falar. Se calhar tenho que chegar a velho para andar mais como vocês. Mas João, eu acho que também dirigi esta questão para ti. Tu ainda acreditas que vais dar alguma coisa? Não, até me sinto mal estar agora a comparar-me ao Evandro. O Evandro é um atleta que já tem provas dadas a nível nacional de segurança. Eu não é? Agora, sim, eu aqui há 2 anos, há 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás, quando te disse que ia baixar dos 4 minutos aos 1500, não menti. E vai ser este ano. Se daqui a bocado começo a receber mensagens de alguém a reclamar comigo por estar a dizer isto em público, mas estou a trabalhar para isso e sei que consigo e sei que é uma questão de tempo. Mas é fundamental, acima de tudo, tu teres coragem para dizer olha, respeito por esse rapaz que é enfermeiro da Associação Académica de Coimbra, da secção de futebol. É o enfermeiro, portanto, se eles começarem a jogar mal, já sabem. Olha aí, Bruno, eu amo o lá. Dá-lhes na cabeça, vê lá se tratas bem dos rapazes para ver se eles sobem à primeira. Não, mas a questão aqui é, nós devemos acreditar e o mindset tem que ser positivo e, acima de tudo, se nós não acreditarmos, ninguém acredita por nós. Eu tenho 31 anos, o Evandro tem 31, há muita gente com mais idade. Não podes falhar uma coisa, que é a realidade dos teus objetivos. Tu não podes, o Evandro não pode querer... ter fazer 45 nas barreiras. Não, eu nem iria a isso, mas tu não podes querer ir aos Jogos Olímpicos, não podes definir como objetivo ir aos Jogos Olímpicos sem antes querer ser atleta internacional, ter uma representação internacional. Tu não podes. Eu pessoalmente não posso querer ser atleta nacional se não for campeão distrital.
há etapas que tu tens de cumprir. Mas podes vir a não ser campeão distrital por um problemazito ou outro, pronto. Mas tu não podes querer queimar etapas. E estás a meter na cabeça que eu hei de ser campeão nacional porque se eu quiser eu consigo, porque é sempre assim. Calma, não pode ser isso. Tens que parar, ponderar, ter alguém do teu lado que te ajude a definir os objetivos. E a partir daí, siga. Se vires que és capaz, tens de acreditar, e depois tens que sofrer. Eu vou revelar aqui a minha técnica muito rapidamente. Ninguém me atura quando eu falho um treino. Ninguém. Mas eu sou igual. Eu hoje fui fazer um longo e o meu objetivo do longo era específico, era correr abaixo de 4, 3,55, 4. Eu passei por um homem, durante o meu percurso, foi sempre em terra, eu passei por um homem com uma espingarda na mão. Eu passei por um sítio onde ouvia ladrar de cães, até tive que voltar para trás, mas não me preocupei. Eu passei por um carro em que o carro passou por mim. Eu abrando e o carro fica a andar ao meu lado e depois vai-se embora. E a única coisa que eu temia era a minha reação se o treino corresse mal. Eu quis lá saber se estava alguém com uma espingarda na mão, se estava um carro a parar ao pé de mim, sabe-se lá para aqui. Eu não ia focar nisso. Porquê? Porque eu sei que se o treino correr mal, eu auto-castigo-me de uma forma que nunca mais vai correr mal, ou tão cedo não vai correr mal. E então eu vou ganhar a disciplina para poder não voltar a falhar. Pronto. Tenho é que saber que treino estou a fazer. Não posso querer fazer um treino a um nível que não é o meu. Ok? Entretanto, o Evandro saiu. Espero que volte a entrar depressa. Vou continuar a falar para ninguém perceber, tá? Porque ele é que é o convidado, caramba. Não, provavelmente aconteceu algum problema. É a questão das lives. Estas coisas acontecem e é normal. Mas vamos acelerar isto. Ou seja, nós, acima de tudo, devemos nós próprios acreditar em nós. Depois disso, se os outros acreditarem e se criarmos uma bolha à nossa volta só de pessoas que acreditem em nós e que nos apoiem, perfeito. Não é com pessoas a dizerem tu não vales nada, não sei o quê, blá blá blá. Pronto, aí não é fácil. Tem que haver todo um conjunto de situações que favoreçam. Entretanto, ele já chegou, já posso parar a conversa. Não, estava aqui a comentar que pronto, tínhamos que ir ver um copo. Não pode ser só treinar, não é? Não pode ser só treinar. Depois do objetivo cumprido, pode-se beber os copos que está a ser, então não é? Só de pensar que é já para o ano, nem acredito. Olha, mas rapidamente, Ruben, agora lanço eu a pergunta ao Ruben, acho que já ficaram com a ideia. Ruben, e tu com os teus 17 anos, como é? 18, 24, como é que tu vês esta situação? Opa, olha, sinto-me velho quando olho para vocês e perco um gajo de 30 anos, mas pronto, opa, é a vida, é a falta de qualidade, mas olha, há que treinar mais e pode ser que esta época volte a ganhar ao pontos. Ao Evandro não digo, porque não estou a pensar em fazer curtas distâncias, a menos que ele queira ir à estrada levar uma malha, mas... Logo se vê. Olha, deixa-me só retificar aqui uma coisa. Quando eu falei em mindset positivo, também não podes exagerar. Ok. Vamos ver. Positivo, mas realista. Não pode já pensar, como o Pontes disse, em bater o recorde olímpico, não é? Olha, deixa-me passar aqui aos comentários. O Bruno comentou aqui. Muitas vezes a garra, a raça e o querer e a ambição, isto faz lembrar aqui alguma coisa, mas vou passar mais à frente. Fala mais alto. Eu posso cantar, eu sei a música. Mas é apenas a minha opinião. É verdade. Há muitos sentimentos, há muitas emoções que por vezes conjugadas falam mais alto que o talento. E uma questão aqui importante também é o trabalho. Isso é também fundamental e é algo que já falámos aqui inúmeras vezes. Depois a Liliana, mais uma vez, fala-se aqui sempre que se fala em idade, fala-se aqui no Paulo Garcia, metam os olhos no Paulo Garcia. É verdade, o Paulo Garcia é um exemplo de longevidade no atletismo, que com os seus 50 e mais IVA, continua a dar frutos e mesmo assim ganha a bastantes atletas com um terço da sua idade quase.
E depois o Bruno aqui a deixar aqui alguns comentários para o João. João Pontes teve que compensar deixando de beber umas minis e depois retificando o João a dizer secção de futebol, organismo autónomo de futebol, estás tudo queimado. Pois é, isto domingo à noite Olha, o João olha levanta-se aí, cedo, calma. já não consegue dizer nada de jeito. Calma, É normal. é Por isso é que- que as lives sempre foram combinadas ao sábado. Porque assim o João podia fazer o longo ao domingo e não vinha para aqui Com pouco já a oxigênio no dormir, cérebro. já a pensar na nova semana de atletismo. Olha aí, calma. Só em minha defesa, sabe Deus os comentários de haters que vão cair em cima de mim de eu ter mencionado o futebol da académica. Está bem, portanto, mas sim, tem razão. Organismo autónomo de futebol. A maioria encara como aquela malta que não nos deixa treinar quando para lá vai, não sei o quê. Mas não, é organismo autónomo de futebol, tem toda a razão. E pronto, desculpa. Peço O que desculpa. está mal, não estão desculpados, está mal lá mesmo. Exatamente. Olha, por falar Porque nisso, o Ruben, estágio, tu não conheces o Bruno? Já deves ter abordado com ele Talvez, também, não? talvez. Provável, sim. Desculpem, é só uma parte. E ele também te diz, ainda vais aos Jogos Olímpicos. Opa, eu acredito que sim, sabes, um exemplo de longevidade, um desporto de longevidade, por exemplo, opa, não desvalorizando de todo esse desporto, porque eu não seria capaz de fazer o que eles fazem, e não desvalorizando qualquer outra modalidade que está presente nos Jogos Olímpicos, é o tiro com arco, que se vê exemplos de atletas já de bastante idade a terem frutos e a serem campeões olímpicos, mas também um desporto que já aqui foi falado, que foi desculpa? A marcha também. A marcha, exatamente, Tiveste com o um grande João atleta com Vieira. 53 Exatamente. nos 50, Exatamente. nos 50 Mas aí é uma exceção, porque tu olhas para os outros atletas e eles tinham metade da idade do João Vieira. Atenção, aqueles que foram o campeão olímpico, o sim, vice-campeão olímpico e mais os outros dois atletas que ainda ficaram à frente do João Vieira, eram atletas com bem menos idade que o João Vieira. O João era um exemplo de longevidade presente naqueles 50 km de marcha. 50 km que vão deixar de existir nos Jogos Olímpicos na próxima edição, já em Paris. 20. Passa a 20, Penso que sim, penso que sim. Olha, sobre ainda... Paris, eu ainda anteontem falei com o Tosé. Eu já lhe disse que Paris ou vem cá correr ou vem cá ver, não falha. Não. Vai ser os meus primeiros Jogos Olímpicos. É isso. Esse o otimismo. Já conheço. Opa, e aproveitar porque Paris é aqui ao lado. Exato. Quando é que vai ser? Opa, mas é assim, se formos a pensar bem, se for para nos qualificarmos para Paris, acho que é um desperdício, pá. Poderíamos ir para algo mais longe, podíamos ir para mais longe. Mas pronto, opa, se for fruto da oportunidade, por que não? Vão a Paris. A seguir a Paris é lei, se não me engano. Está pronto, já vale a pena. Mas eu aí já tenho de ir na marcha, por exemplo, com 40... Não, vai já à maratona, que é a modalidade que o Bruno vai falar, não é? Não, falta dizer essa ou não? Não, é assim, poderia falar... Poderia falar na maratona, claro, mas eu nem ia aqui no atletismo. Eu poderia falar na maratona porque temos campeões olímpicos com quase 40 anos e recordistas ou quase recordistas mundiais com quase 40 anos e normalmente a maratona é onde atletas com bastante longevidade chegam e têm frutos. Mas eu iria falar no hipismo ou na equitação, como aqui mas com a minha altura já não vai também. O Evandro fala, que é, temos atletas nos Jogos Olímpicos com 70 anos a competir. Exatamente. Ainda tens 40 para mudar de ideias. Não sabia que se conseguia montar com essa idade. Para o ponto. Desculpa, eu não resistia a esta piada. Desculpa. Para o ponto ainda dá, para mim já não, porque eu também à altura não dá para cortar ali 40 centímetros de pernas para tirar peso, estás a ver? Então era complicado. Para o ponto ainda dá. Atenção, o que é que estás a pensar?
Para falar da altura, atenção. Claro. Este rapaz. Não, mas com 70 anos é de louvar. Fónix, então não dá. Montar com essa idade. Mas a verdade é que, de facto, são modalidades diferentes. Ou seja, aí se calhar, quanto mais velho até, diria, se calhar estou a dizer mal, mas melhor, porque mais tempo tens para aprimorar a técnica. Sim, e não existe tanto físico, não é? Exige algo, acredito. A questão da ligação com o cavalo, né, nesse caso, nas corridas nem tanto, mas tudo o que é dressage, tudo o que é salto, tudo o que é marcha, tem de se ter uma ligação extremamente forte com o cavalo, que é, às vezes estás a 100 metros do cavalo, tu falas e ele põe logo as orelhas no ar, onde é que está o gajo? Eu já sei que ele lá vem. Basicamente, eu estou a dizer isso porque eu tinha uma ligação igual com um dos nossos cavalos. Eu já assobiava e ele já sabia se era para beber, se era para comer, se era para ir passear, tudo. Ainda não tinhas tu 1,90 m? Ainda tinha, exatamente. Não, depois disso eu ainda continuei a fazer, mas claro que a nível competitivo é complicado. A nível competitivo não dá. Evandro, eu agora faria-te a nossa pequena ronda de perguntas, que já é habitual nos nossos diretos. Tu já sabes como é que isto funciona, mas vou explicar lá para casa para quem nos estiver a ouvir e que ainda não tenha estado ou não tenha estado atento nas nossas lives anteriores. Por acaso na semana passada não aconteceu, mas na semana passada também era uma live um pouco diferente do normal com o Sousa, mas normalmente isto acontece sempre, já quase desde o início. É uma ronda de perguntas rápidas, 50-50, dou-te duas opções, escolhes uma. Normalmente não é para desenvolveres a questão, mas se quiseres clarificar a tua resposta, estás à vontade, a convidada é que manda. E vamos a isto. Depois no final faço uma pergunta ou outra assim um bocadinho mais tensa, mas é normal. Se não quiseres responder a alguma coisa, diz. Sim. E depois o pontos também, se quiser acrescentar alguma pergunta e que se tenha lembrado entretanto, está à vontade. Justificar só que este é um quiz praticamente de escolha múltipla, resposta verdadeira e falsa, porque estamos a usar a metodologia dos professores. É mais fácil corrigir assim. Portanto, siga agora. Força. Então, começava por perguntas quase óbvias, mas que tenho que as fazer na mesma. Porque isto pode ser num contexto de competição ou num contexto de treino. Tu é que interpretas a questão. Sim. Pronto, então, pista ou estrada? A pista, todos os dias. 400 ou 800 metros? Depende. Se for em pista coberta, 800 metros, todas as vezes. 400 em pista coberta não sei se é da altura, não sei se eu não corro muito bem na curva, o que é, mas 400 em pista coberta não funciona comigo. Já o meu recorde pessoal também, o meu recorde pessoal é de 800 em pista coberta e prefiro sempre pista coberta, fazer 800 em pista coberta, diga. 800 ou 1500? 800 também, sim. Ar livre à pista coberta, 800. 400 planos ou 400 barreiras? 400 barreiras. Cansas-te menos nos 400 barreiras. Surpreendeste-me agora. É incrível, mas nos 400 barreiras tens aquela coisa de muitas vezes preparar... Tu preparas a corrida, digamos, por secções, não é? Tens aquela primeira curva, depois tens a reta, depois tens a segunda curva, e o facto de saberes os passos que tens de fazer e preparar a barreira, não te desgastas tanto, como é que eu vou dizer? Tu não pensas tanto no físico, pensas mais na parte técnica. Desculpem, tu? Karsten Warholm, sim, tudo bem? Eu sei, eu também fiquei parado, mas é nosso convidado. Está bem, pá, tchau. Olha, o Karsten Warholm, o atual recordista mundial dos 400 barreiras, quer bater-te, Evandro.
Tu disseste que era mais fácil Eu não disse que é mais fácil, eu disse que tu tens uma sensação de menos cansaço. Olha, ele também partilha da mesma ideia, às vezes. É estranho, mas o pensar nos passos tem que fazer ele nesse caso, não é? Ele é o único que o faz, mas ninguém faz os 3 passos, os 13 passos. Ele agora, segundo o treinador, vai tentar 12. O facto dele pensar nos 13 passos e o ataque à barreira até aos 200 metros com a perna esquerda e depois nos 200 fazer com a perna direita, depois fazer o resto com a perna esquerda, tu por momentos esqueces ali a parte física, não pensas tanto no ácido lático. Né? E quando vais fazer 400 planos, aquilo é tinga, chegas aos 250 e o pai já estou todo partido e ainda faltam 150. É uma questão é uma questão mental também, porque sim. nas barreiras tu vais passando ao longo da prova as barreiras e tu vais pensando na próxima barreira e nos 400 nos planos não. 400, tu estás pensar em chegar à meta. Atenção, é polémica. Eu colocava aqui um alerta corrida de amadores, questão polémica, porque para nós, eu e o Ruben, que não somos, para ti se calhar não é tão polémica, e para a malta que está dentro das barreiras, mas eu continuo a achar que, mas eu percebo o que estás a dizer, como não há barreiras vais mais rápido e cansas, há mais ácido lático, vais com mais velocidade, mas é que a distância é a mesma e numa tens barreiras para passar e na outras não, mas é na outra que custa mais. Pronto, eu percebo porque lá está. Por exemplo, os 800 é igual, é estranho explicar, mas os 800 na pista ao ar livre satura-me. Eu passo aos 400 e o meu corpo diz logo, já estás morto, já não vais daqui. Chega aos 500 e para. O meu corpo já me diz, na pista coberta não sei, somehow. Eu passo à primeira volta, estou fresco, eu passo à segunda volta, estou fresco. Só na terceira volta é que bate o ácido, mas bate o ácido na terceira volta já só faltam 200. E então eu na pista coberta adapto-me muito bem a fazer 800. Perdoa-me só a retificação, não digas bate o ácido, senão qualquer dia temos a polícia judiciária a analisar os nossos vídeos. Diz lá que bate, só para evitar problema. Olha, continuando. Eu se calhar até deveria ter feito esta pergunta antes, que era ar livre ou pista coberta, mas acho que já sei. Sim, claro. Para fazer 800 pista coberta, para fazer 400 barreiras, não é? Pronto, tem que ser ar livre. Claro. Sim. Um treino de séries ou um treino de técnica? Ou fazes os dois juntos? Eu também não sei. Por norma fazes técnica, mobilidade entre barreiras e depois fazes séries. Ok, então não é propriamente uma opção. Há um dia ou outro que tu só fazes técnica de barreiras. Já perto das provas, tu já fazes. Mas isso da técnica no dia das séries, se o Tosé não vir, não é preciso, para não? Não, é preciso. Acho que é porque se tu não fizeres técnica, vais levar as barreiras todas à frente. Ele só diz isto porque isto está a ser gravado e está em direto. em off ele já nos respondeu e já nos confessou que não. Olha, treino ou competição? Não, competição. Competição dá aquele bichinho. Trabalho ou talento? Trabalho. Toneladas de trabalho. Agora, aquelas habituais questões. Desculpa, João, tens mais alguma pergunta? Opa, sinceramente, desta vez acho que traz normalmente polémicas. Eu já trouxe aqui os 400 com 400 barreiras. É verdade, mas eu não resisto em fazer-lhe duas. Por exemplo, mas a minha pergunta era mais geral. Mas então eu faço assim: 1500 ou 3000 obstáculos? É assim, eu costumo dizer que se me pedissem para escolher uma prova para ser campeão olímpico, eu escolheria os 1500. Eu não escolheria nem 800, nem 400 barreiras, nem 400 planos.
não sei se é pela visão que eu tenho do Rui Silva, mas a escolher uma prova, por exemplo, para eu ser atleta internacional ou um atleta olímpico, eu escolheria 1500. Eu acho que é mais gira, é mais fixe. Eu acho que é aquela prova que tu tens de ser resistente, mas também tens de ser rápido. Não podes só fazer séries lentas, tens de fazer séries mesmo ali na headline para doer, porque senão depois, se aquilo for uma prova lenta, quando arrancar, tu não tens andamento para ir com eles. Então eu acho que há ali um mix de muita coisa, nem és fundista, nem és velocista, nem nada disso. É confuso definir os 1500. E eu acho que para o espectador é engraçado, que é uma prova que não é longa, não é? Às vezes eu falo com pessoas e eu digo, epá, eu a maratona eu vou pulando para a frente. Eu vejo o primeiro, o segundo quilómetro e depois meto logo no quilómetro 38º, ou 39º, ou 41º. E depois, por exemplo, o Bolt, ver o Bolt é porreiro, mas é 100 metros, aquilo é 9 segundos e já acabou. Não mete muita pica. E os 1500 não, é uma prova que é engraçada, são ali 3 minutos e qualquer coisa, dá para ver do início ao fim e era engraçado de fazer. Eu ainda vou fazer, né? Nem que seja nas combinadas, mas ainda vou fazer. Era essa a minha pergunta, a minha última pergunta. Se preferias... eu introduzi os obstáculos para ver se os obstáculos te diziam alguma coisa, porque também seriam mais parecido com barreiras, mas em distâncias mais longas. Mas tudo bem. A minha pergunta era se preferias 400 planos ou combinadas? Eu ainda não fiz combinadas, não sei o que é, não é? Está bem, é justo. Essa é que é o mal. Para ver, às tantas, as combinadas é mais engraçado, não é? Para o espectador, digamos. Agora, para o atleta, 10 provinhas no pelo em 48 horas. Uma delas é 400 metros, não é? Uma delas é 400 metros, exatamente. Que seria a prova às tantas que eu me ajeitava. Seria a quinta prova do primeiro dia. A quinta, exato. Para acabar em grande. Siga, Ruben, podes continuar. É isso. Eu iria perguntar agora ao Evandro. Evandro, tens algum ídolo no atletismo? No atletismo, como quem diz, eu normalmente abro esta questão sempre para outros esportes. Podes ter, teu ídolo pode ser outro desportista qualquer. É assim, se me perguntas quem é que eu acho que o maior desportista do mundo, às tantas até ficas assim um bocado a sério. Para mim o maior desportista do mundo sempre é o Ayrton Senna. A forma como ele dominou o desporto dele, como ele mudou a forma das pessoas verem os desportos motorizados e tudo. Ele é que introduziu a parte física nos desportos motorizados, porque antigamente sentavas ali, andavas e pronto, não é? Não precisavas de ser fit, digamos. Mais virado para o atletismo. Tenho dois ou três atletas que eu admiro bastante. O primeiro, pronto, é o Rui Silva, não é? Depois tenho o Nelson. Eu acho que o Nelson é aquele atleta que todos nós devíamos aprender um bocadinho, não, muita coisa com ele, que é aquela determinação, aquela garra, muitas lesões, mas ele nunca virou a cara à luta, sempre foi capaz de voltar. Pronto, agora em Tóquio não correu bem, mas não podes avaliar um atleta com 20 anos de carreira por um dia, não é? Claro. Não ficava bem. Pronto, o Rui, o Nelson e talvez um último que é o Michael Phelps, que também eu considero um dos maiores desportistas de sempre. Da forma como dominou a disciplina dele, como levou as pessoas a verem atletismo, como fez as crianças gostarem de natação, como fez as crianças gostarem de natação. Eu acho que são esses.
Sim, o Michael Phelps teve uma questão interessante que foi uns momentos antes, uns anos antes de ele vir à rivalta, começou-se a nadar de outra forma, começou-se a dar menos braçadas do que se dava. E ele foi um dos grandes impulsionadores, não foi o primeiro, atenção, não foi, mas foi um dos grandes impulsionadores nesse tipo de técnica, na natação de forma diferente. E isso fez com que ele batesse vários recordes e ganhasse inúmeras provas, porque ele fazia aquilo como ninguém. Exatamente. Opa, eu considero, pronto, por exemplo, a par do Ayrton, ele foi diferente, ele não foi só bom e ganhou. Por exemplo, ele introduziu coisas que eram ideias standard, não é? E ali naquela coisa do, não, para seres bom tens de fazer assim, não podes fazer assado. E isso deu-lhe uma vantagem que na altura pareceu-se um bocadinho parvo, não é? Não, assim não vai dar, não consegues. E ele acreditou naquilo até ao fim, daí eu também gostar dele. Depois tenho mais outros 2 ou 3 atletas que eu gosto, mas eu já não os considero ídolos, eu considero-os mais amigos. Por acaso eu tive a sorte de os conhecer e dá bem, por exemplo, a Lorena é um desses atletas, o qual eu depois vim a criar uma amizade e eu até costumo gozar. Eu antes eras ídolo, agora já não és ídolo porque és só amiga. É engraçado, sim. João, tu ias dizer qualquer coisa, desculpa. Sim. Só ainda sobre o Michael Phelps. Ele também, a altura em que eu já não sei em que Jogos Olímpicos é que foi, Pequim talvez, em que ele bateu uma série de recordes mundiais. Atenas. Não me recordo. Não. Que... Pequim acho que foi o auge, acho eu. Sim. O auge, pronto. Coincidiu. Depois desligou-se 1 ano ou 2 e voltou à carga. Sim, coincidiu um pouco com a mudança de profundidade nas piscinas olímpicas. Houve um aumento na profundidade e isso proporcionou a um maior ganho de velocidade ou um aumento da velocidade de forma não proporcional a nível de dificuldade, e isso fez com que, o recorde do mundo foi batido por ele porque era o melhor, mas provavelmente poderia ser batido por outro, não nas mesmas proporções, mas houve uma tendência a que a natação se processasse mais rápida, por causa do aumento. Sim, e a questão da temperatura também da água e tudo mais, Pequim foi um pouco revolucionador nessas. Eu pelo menos lembro-me de ver isso e mais recentemente de ouvir isso. Pequim, mesmo no atletismo já tiveste meia dúzia de mudanças. Por exemplo, antigamente nos 110 barreiras faziam-se 8 passos até à primeira barreira, depois apareceu o N, os atletas já a fazerem 7 passos, já tinham um ou outro, tinham dado o passo, nesse sentido. E depois aí já apareceu, mesmo no triplo, que tiveste inúmeras mudanças também, atletas que trocaram as pernas para fazer o off e o jump. Foi engraçado nesse jogo olímpico, houve muita mudança nesse sentido. Bem, continuando com a ronda de perguntas, e está mesmo a acabar. Ritual antes das provas. Evandro, tens? Agora já não. Desde 2019 deixei todos os rituais. Desde 2019 deixei todos os rituais porque... Mas foi alguma coisa que te fez mudar? Pronto, porque como eu já tinha dito, em 2019 foi aquele ano que eu estava na minha melhor forma física. Certo. E as marcas não saíram e eu continuava a fazer os rituais e eu na última prova, olha, se isto não sair, eu paro de fazer os rituais. E a partir de 2020 já não fazia. Que era entrar na pista quando já chamarem para colocar os blocos. Eu dava os 3 saltinhos, por incrível que pareça, era com a perna esquerda, não era com a perna direita, porque é a perna que eu ataco as barreiras. Então eu dava 3 saltinhos com essa perna e pensava sempre na minha mãe. Pensava sempre, olha, se daqui sair qualquer coisa, é por ela. A partir daí, pronto,
quando as marcas não saíram, eu, olha, vou começar a andar, a entrar tranquilo, sem fazer os saltinhos, sem nada. Ok. Que palavras é que podes deixar lá para casa para quem nos está a ver e quem pensa começar no atletismo ou até quem já começou e que gostava de evoluir, tipo eu e o João? Olha para a cara dele. Opa, é treinar. Não há. Quer dizer, há outros caminhos. Há outros caminhos, mas depois não vais ficar bem na fotografia quando descobrir. Mas sabes O que. Evandro vai-nos arranjar problemas. Ele já começou a falar em ácidos, agora falou noutros caminhos. Olha, mas sabes que esses outros caminhos para provas por Tens de treinar distritais. à mesma. Não, mas para provas distritais ninguém vê, portanto ainda há quem se tape à pala disso. A gente sabe. Não, é treinar. É treinar. Ter as pessoas certas à tua volta. Não há chance. Uma pessoa. É só no dia da prova que é individual, não é? E mesmo assim é uma prova individual, mas às vezes tens lebre. Então já deixou o atletismo por si já deixou de ser uma prova individual. É treinar e ter as pessoas certas. Se tu sentes que não é aquele treinador para te levar ao mais alto nível, tenta perceber porquê, tenta arranjar soluções, estar num grupo que te faça todos os dias. Eu digo isso porque desde que eu cheguei no clube em que eu cheguei, melhorei sim, tenho boas condições de treino, o treinador é bom, mas eu tenho um grupo que não me deixa fazer uma série para 50 se eu posso fazer para 48, não me deixa fazer para 48 se eu posso fazer a 46, estão sempre a puxar por mim, e depois é aquela conversa de sempre, que é, tens que acreditar em ti. Não há idade, não há. Não, essa é uma prova só para os africanos, ou essa é uma prova para os europeus, essa é uma prova para os americanos. É uma prova. Somos todos iguais, temos duas pernas, dois braços e é acreditar em ti, no máximo mesmo das duas capacidades e ir em frente. Pronto. Ok, acreditar em ti. Fica lá para casa. Quem é que devia estar aqui connosco um dia destes a fazer assim uma conversa informal connosco num futuro próximo ou um pouco menos próximo? Opa, tens muitos atletas. Tens muitos atletas ou treinadores. Se tivesse de escolher um. Sim, atenção, pode ser treinador, não precisa ser atleta. Opa, pronto, então eu vou para o Tozé ou para o Tojó. O António Oliveira ou o António Jorge, digamos. Dois Antónios. Pronto, são pessoas que eu acho que ainda não tiveram cá, não é? O Tojó ainda não teve. Não, pronto. Eu acho que são duas pessoas que têm uma história muito bonita de atletismo e tinham muito por transmitir cá, para transmitir cá. Ok, obrigado. Não apontei, mas antes que o João me atire isto à cara... Aponta aí António José e António Jorge. Tojó e Tozé. Tá. Ok. Sim, por norma os nicknames são mais rápidos de lá chegar, não é? É verdade. Eu às vezes digo António, o Tozé. Ok, está bem, o Tozé. O Oliveira. Ou então chamam-lhe o Lixíbia. Até há muita gente que chama Lixíbia. Então não ainda? Ainda? Olha que já há 15 anos chamavam. Então é do atletismo, a malta do atletismo é a mesma coisa que chegares no pessoal do futebol e perguntares pelo Evandro. Muitos não sabem quem é o Evandro, conhecem o Jorge, diziam que o Evandro era complicado de memorizar, então iam para o Jorge, porque como eu sou Evandro Jorge, não é? E o Jorge, olha, Jorge é mais fácil, então é Jorge, pronto, chamamos de Jorge e pronto, e acabou. Troca aí Evandro por Jorge. Não uso, por acaso não uso o Jorge. Mas não és aquele rapaz, o seu Jorge, pois não? Não. Esse é mais escurinho, por acaso.
Ele é mais queimadinho do sol. Jorge Silva. Ei, Jorge. É que eu sou Jorge Silva, sim. Mas por acaso já nem respondo. Só, pronto, se for na milhada, às vezes, Jorge, e eu ainda posso olhar. Mas no atletismo, em Coimbra, Mas sabes quando já que é está bom? um Jorge, não digo. Sabes que é bom ser um nome num sítio e outro nome noutro. Isso pode até ajudar em algumas situações mais complicadas. Aconteceu falando tal. Não, foi o Jorge, não fui eu. Não disseram que foi o Jorge. Olha, depois deste momento, eu sei que a conversa está boa, mas hoje é domingo, já vamos com mais de 1h30 e nós dizemos sempre aos nossos convidados que é 1 hora. Eu ainda não jantei por questões do dia de hoje, mas não vamos muito mais alongar, até porque não te queremos roubar mais tempo. Tu que recentemente fizeste a viagem de regresso à França. Foi ontem. Pois, Só exato. estive em Portugal. E ainda deve estar de jet lag. Sabes que o Javeco já vindo é de roda no ar, como se costuma dizer, né? Só que agora a malta já goza comigo que eu sou Aveco, por isso. Não. És falso, és um Aveco falso. Não. Não queiras cheirar a VEC, vá lá. A malta já gozava comigo que só não levava o brasão no carro e nada disso, na moto e tal e coisa. Então, vocês estavam a fazer isso, a sério? Olha, eu fazia-te, terminando aqui no alinhamento, fazia-te as perguntas. E o futuro, como é que vai ser? Como é que vai ser o Evandro no futuro? Vais continuar no atletismo até não dar mais? Planeias sair no atletismo em grande? Ambições futuras? Dás à conversa. Os veteranos são um objetivo, por exemplo? Por exemplo? Acho eu que não. Eu sempre disse que depois dos 35, 36, eu ia para o CrossFit. Eu até imagino quem te anda a fazer a cabeça. Se o Tosé é o ovo. Mas eu pensei ainda que ias bater recorde nacional aos 400 barreiras aos 38, por exemplo. Já viste quem é o recorde nacional dos 38? Olha, por acaso, não sei. É de um senhor de Coimbra. Houve um dia, quando eu comecei a fazer 400 barreiras, estávamos em conversa com o pessoal do clube, não é? E o Tosé, e o Rogério. Qual é o recorde de Coimbra de 1500 juvenil? O Tojó. Qual é o recorde dos 800 juvenil? Mas não sei quem. Qual é o recorde do peso? E eu a fazer peito, não é? Já era sénior. E eu, qual é o recorde de Coimbra dos 400 barreiras? O Tosé vira-se para mim, olha, não queiras saber quem foi. Esse senhor foi a um jogo olímpico, por isso não deixa estar quieto isso. Mas pronto, eu acho que... Foi o Arons de Carvalho? Não. Agora não me recordo o nome, é um senhor de óculos. Manuel Arons de Carvalho. Atenção, agora posso estar errado, portanto, por favor, se alguém nos souber, deixem nos comentários. Agora vive no Porto, esse senhor, e acho eu. Ou ele próprio, se quiser... José de Carvalho, está aqui o Garcia a dizer. José Carvalho, ok. O próprio, se estiver a acompanhar a live, pode acusar-se eu e podemos conversar com ele. Mas eu acho que depois em veterano eu vou fazer uma pernita no CrossFit. Se for muito durinha, aí eu volto ao atletismo outra vez agora para fazer. Pensei que tivesses fontes privilegiadas para te explicarem que é duro ou não. Porque a febre do CrossFit já vem há muitos anos. E eu costumo dizer que eu só não faço atletismo, eu só não faço CrossFit porque seria complicado encaixar ali no... O atletismo, sim.
Se tu quiseres fazer com pouco peso, só mesmo para brincar, dá. Agora encaixar o treino já é mais complicado. Tem de ter um planeamento muito... Então, mas estavas a dizer que voltavas para os 10.000, era? Se o cross... Se eu voltar aí, volto para... Não gosto, é lixado, rolar mais que 1 hora, mas... vais para os 10.000, quer dizer que vou ter concorrência daqui a uns anos. Opa, pronto, porque uma coisa é ver de fora e gostar, de ver os games e isso. Uma coisa é ver cá os Reebok CrossFit Games, não é Reebok, agora é só Games. Na televisão é porreiro, fazer já é outra coisa. Eu sei que é rijinho. E pronto. Mas se eu não me adaptar, aí eu voltava, eu tirava ali 1 ano, não é? Para o CrossFit. Se eu não adaptasse, eu ia fazer 10.000. Ok. Pronto, também aos 36 era complicado eu estar a pensar em provas curtas, já era muita variação. Então ia para as longas. Opa, e no futuro imediato ainda acho que posso fazer qualquer coisa. Tanto 400 barreira como os 800. Eu acho que ainda tenho uma boa margem de progressão durante mais 1 ano ou 2. Só depois ir para as combinadas. Combinado. O Ruben ainda deve estar a pesquisar do recordista nacional. Exatamente, porque eu nas minhas informações eu tenho o José Carvalho de Santa Clara, é verdade, como o Paulo estava a falar, mas tenho 49,94. Eu tenho aqui 48,77 por Pedro Rodrigues do Benfica e Carlos Silva do Benfica, o recorde partilhado por 2, um em 94 e outro em 99. Opa, isto são anos que eu não existia no atletismo e quase não existia na vida, por isso é perfeitamente normal eu não saber isto. 94 não existias mesmo. Não existia mesmo. De toda. Ainda só estavas nos planos do pai e da mãe. Pronto, e se calhar nem isso. Mas pronto. Olha aí que ele pode ter sido um acidente e fica triste. Vá, continua. Opa, este gajo. Ok. O Paulo Garcia diz de Coimbra, José Carvalho, ok. De Coimbra, sim. De Coimbra, ok. Sim. Assim. Mas já é os 40... já é sub-50, por isso Evandro, não, ainda podes... eu fiquei com a sensação que era 48, 90 e qualquer coisa, mas então é 49, 90 e qualquer coisa. Mas para isso... 49,94. É boa? É muito boa, né? Basicamente eu tinha de correr nas barreiras que se corre nos planos, então não dava. Para fazer 49 nas barreiras... Bem, mas se tu dizes que as barreiras é mais fácil que os planos, porque não? Não, olha aí que ele não disse mais fácil. Estás a mais fácil, exatamente. Porque correr 49 nas barreiras tens de valer no mínimo 47 nos planos. Senão não vais lá. Eu não valo 47 nos planos. Mas tu estás a dizer agora 47 por causa deste artista que voltou a bater o recorde mundial, né? Se não eram 3 segundos de diferença. Pois, exato. Teoricamente deviam ser 3 segundos, agora este rapaz... Eles davam 2,5, não é? Por norma davam mais 2,5. Mas como agora o paradigma, digamos, o que é, mudou um bocado aqui, mudou um bocado o panorama. Esse último ano de 400 barreiras mudou um bocado o panorama das coisas. Agora já se aponta mais 1,5, 2 e qualquer coisita. É até fazerem o mesmo aos 400 planos. Chega um qualquer, chega aí, pumba. Olha que ele vai tentar o recorde do mundo dos 400 planos agora, em Lausanne, por isso. Quem? O Varhom vai tentar o recorde. Estás a brincar? Na Diamond League. Ele vai tentar, vai ser lindo, vamos lá ver. Ele ainda está a treinar a fundo, por isso. O recorde do mundo dos planos anda nos 43. 43,2. Pronto. 43,02 do Nikkei. 43,02. Do sul-africano. Se ele baixa dos 43,02, só significa que pode andar mais aos 400 barreiras. Significa.
Esta malta anda a brincar com isto. E tornar o melhor atleta, talvez, da história do atletismo. Porque Não a brincar com isto. Eu ainda parei no Bolt. Sabes que eu ainda parei no Bolt. Pronto. Mas... E supostamente pensávamos que era ali o limite máximo do ser humano. Mas pronto, às vezes o ser humano surpreende e faz coisas fantásticas. E isto porque o ser humano não tem limites. Pois, exatamente. Já o Kipchoge já disse por isso. Ora, nem mais. E eu estou a acreditar que eu ainda não cheguei ao meu limite, por isso que eu estou a dizer que ainda tenho 2 anos de atletismo em condições de fazer nos 4 eu acho que é nisso que tens de focar. É fazer em condições, não é entrar naquele ciclo de deixa-me poupar e depois. Não, é fazer em condições. Se chegares a uma idade em que ainda consegues correr, e se quiseres, tudo bem. Mas acho que tem que ser treinar. Se é para treinar, é para treinar a sério. Depois logo se vê. Exato. Tem de ser. E apanhamos no milho a fazer 50 minutos, então. Desculpa, 50? Nota-se mesmo que fazes 400, pá. Para mim é 45, 50 no máximo, não passa disso. Estou a brincar. Mas atenção, olha que há muitos fundistas que não aguentam esses 50 ao teu ritmo, portanto... Não é, Ruben? Estou a brincar. Olha, Evandro, já em jeito de conclusão, pedia-te para deixares aqui umas últimas palavras de algo que não tenha sido dito hoje. Se bem que já não é a primeira vez que estás aqui connosco, mas esta é a primeira vez em exclusivo, por isso queria-te deixar aqui umas últimas palavras de... Tu é que mandas, o convidado é que manda. Pronto, olha, queria agradecer-vos, não é? Em primeira mão pelo convite, e a malta toda esteve aqui até agora a assistir e a contribuir com os comentários e tudo, e dizer para se agarrarem ao atletismo, que vale a pena. Então, não é? Vale a pena agarrarem-se em modalidades bonitas como o atletismo, e que não estejamos num país só do futebol e nada mais. Eu acho que é isso que tenho a dizer. Ok, obrigado, Evandro. Ponto, eu não sei se tens mais alguma coisa a dizer ou se eu posso começar a fechar o nosso direto desta semana. Podes começar a fechar. Ia só avisar o Evandro, para já agradecer-lhe por ter falado em português, visto que está na França, podíamos ter presenteado com... Ça va? Não, podíamos ter presenteado com um idioma que não o português, e isso poderia causar problemas. Como é que se diz em português? Já está com o vírus. Não, mas agradecer, avisar que ele usou aqui palavras tendenciosas e complicadas. Espero que não nos banam o canal por causa disso. Há bocado a falar de ácidos, agora usou o verbo agarrar. É preciso algum cuidado. Agarrem-se ao atletismo, agarrem-se. Alguém pode fazer uma montagem e meter ácidos no lugar de atletismo. Atenção. Não, fora de brincadeiras, se é para se agarrarem a algo, agarrem-se a algo saudável, nomeadamente o atletismo. Claro que se for com a vista à alta competição, também não é saudável. É bom terem noção que se o atletismo for visto como alta competição, vai tirar mais do que dar, mas faz parte, né? Exatamente. Pronto, mas Ruben, não quero continuar, podes começar a finalizar. Muito obrigado, Evandro, por ter estado aqui connosco hoje, por teres aceito o nosso convite, por nos teres aturado aqui por quase 1h50. É pena já não te encontrar no Parque da Mealhada, mas entretanto, quando voltares, pode ser que isso volte a acontecer. É verdade que também não vou lá muitas vezes, mas quando lá vou, por vezes encontrava lá o Evandro. Obrigado por ter estado aqui hoje. João, obrigado por também ter estado aqui. Tu que és um homem bastante ocupado, arranjaste tempo para estar aqui connosco.
o Sr. Pontes. Lá para casa, para a semana a mais, para a semana teremos um convidado, isto se tudo correr bem, teremos um convidado que também já não esteve aqui connosco, mas também já comentou as nossas lives. Um atleta que pronto, olha, fiquem para ver, mas vai ser polémico. Exato, vale por 2 e vai ser polémico. Vai ser polémico, por isso fiquem atentos durante a semana a sair esta revelação. E no próximo fim de semana, quem sabe sábado, quem sabe domingo, ainda não fechamos a data, mas fiquem atentos e até para a semana. Por mim é tudo, fiquem bem e pontos, pronto. Deixe-te para fechar isto, como sempre. Ok. Ele faz a finta, passa-me a bola, mas a baliza não está aberta. Sempre que ele me passa a bola, portanto, é só cabecear. Às vezes falha. Mas pronto, muito obrigado a todos, especialmente ao Evandro por ter aceitado o convite, especialmente também a quem nos visualizou este tempo todo. Foram centenas, portanto, não vai dar para agradecer individualmente, mas muito obrigado do coração. Foi uma honra ter 1,90 m de Evandro aqui connosco. Não faltou 1 centímetro. Portanto, foi. E ele sabe que ele é amigo pessoal também, não é só conhecido do atletismo. E é com muito gosto que o tivemos aqui e também é com muito gosto que o continuaremos a ter do lado de lá, a comentar e a visualizar, ok? Não percas esse hábito, porque é um hábito muito bom. Nós agradecemos. Pronto, e é tudo. Espero que tenham gostado e não se esqueçam para a semana, sábado ou domingo, depois logo se vê. Não percam, porque nós também não. Nós não podemos. Mas vocês também não vão perder, de certeza. Forte abraço. Entretanto, estou para receber o meu plano de treinos semanal, portanto vou ali cortar os pulsos, já bem, mas vocês já não irão ver. Grande abraço, fiquem bem e até para a semana. Abraço, fica bem, tchauzinho. Tchau.